Vocês devem ter acompanhado, né, que a questão está quente entre o ministro da Economia e outras áreas internas do governo Bolsonaro, né, por conta da questão do teto de gastos. A PEC que fez o teto de gastos, né, a emenda constitucional foi feita no governo Temer, ela foi muito importante para dar uma previsibilidade fiscal para o governo. Isso restaurou de alguma forma a credibilidade fiscal que foi muito abalada durante a questão das pedaladas com o governo Dilma. Então, poxa, a bolsa caiu muito, né? O mercado ficou muito temeroso com o Brasil, entendendo que o Brasil poderia não ter um compromisso com as suas contas, né, com as contas públicas. E aí, depois do advento do teto de gastos, isso mudou, isso mostrou uma maturidade do governo brasileiro, né, do interesse em manter as contas em dia. E aí, com a troca e a entrada do governo Bolsonaro, veio uma esperança de liberalização, né, de uma política mais liberal. E o Paulo Guedes, ele tem tentado, pelo menos até onde a gente consegue enxergar, implementar essa agenda. Só que ele tem tido muitas resistências, tanto dentro do próprio governo, quanto no Legislativo e no Congresso. Então, essa semana aconteceu um evento muito simbólico, muito importante, onde após uma debandada de dois grandes secretários do Ministério da Economia, o Salim Matar da parte de desestatizações e o Paulo Webel, que também era do Ministério, os dois se desligaram e aí o Guedes teve que vir a público e dar explicações. O que estava acontecendo? Né? Será que a agenda liberal tinha morrido? Será que a ideia de ter menos governo, né, como ele falou na campanha, menos Brasília e mais Brasil, será que aquilo tinha acabado? Então o Guedes veio a público dizer que ele continua comprometido com o governo, que ele continua comprometido com as reformas, ele continua comprometido com o teto de gastos e com a responsabilidade fiscal. Mas, na sequência, ele mesmo falou na mesma entrevista que existem forças que estão querendo trazer para o presidente a ideia de que furar teto dá voto, né? Que fazer um furar-teto ali com o orçamento pode render dividendos eleitorais. E aí ele se colocou publicamente contra isso, dizendo que isso levaria o presidente para uma zona cinzenta, nas palavras dele, né? Uma zona de impeachment. Citou a palavra impeachment. Hoje saíram notícias dizendo que a relação entre o Guedes e o Bolsonaro ficou bem esgarçada depois desse episódio. Só que logo em seguida foram desmentidas pelo Guedes, dizendo que isso não existe, que pode ser fake news. Então a gente está muito vendido nesse sentido de que a gente não sabe o que está acontecendo direito, mas o fato é, na sequência do discurso do Guedes, o Bolsonaro chamou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e fez um pronunciamento com o Paulo Guedes em conjunto, dizendo que estava comprometido sim com o teto de gastos, que estava comprometido sim com a agenda de reformas, principalmente a reforma administrativa e tributária, que são as reformas que estão no foco. E aí isso deu uma super acalmada no mercado, né? O pessoal falou, pô, legal, né? O presidente está realmente comprometido com a agenda liberal, com uma agenda de reduzir o tamanho do Estado. Mas aí, no dia seguinte, né, na manhã seguinte, quando sai a pesquisa eleitoral dizendo que o Bolsonaro disparou, tá com mais de 37% de aprovação de bom ótimo, se não me engano, ele deu uma tremida ali no discurso. Ele falou o seguinte, olha, o teto é o teto, mas existe um piso, podemos subir o piso, enfim, ficou um discurso meio dúbio, dizendo que existe sim a discussão interna no governo sobre aumentar os gastos, mas que vai se respeitar o teto, mas que não tem problema nenhum discutir, enfim, ficou aquela coisa assim meio do disse-me-disse, e o mercado não gostou, o mercado ficou bem tenso com isso, a bolsa caiu, né, estamos aí com o risco de perder os 100 mil pontos, né, de novo, e então o que está acontecendo, pessoal, é que isso gerou tensão, né? Então estamos vivendo um ambiente de muita tensão novamente e é uma tensão doméstica primariamente por conta dessa questão se vamos ter ou não vamos ter, né, um compromisso fiscal forte, se vamos ter ou não vamos ter reformas. O mercado está extremamente atento a isso, isso é um tema extremamente sensível para o mercado, para a economia de uma forma em geral, para ganhar credibilidade para o Brasil, né, para que a gente realmente sejamos vistos como um país que honra as suas dívidas, que paga as suas contas, né? Então, vamos ficar de olho, pessoal, vamos ver o que vai acontecer nisso.